Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, Josimar Cunha, mais uma vez com vocês. Queridos, mais uma vez eu quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, né? E por cada um de vocês que tem aí compartilhado os vídeos, né? Tem colaborado de alguma forma, tem entendido que o favor que eu peço a vocês não é para que eu venha a ser reconhecido, de forma alguma, não me preocupo com isto, mas para que a palavra do Senhor venha a ser expandida, venha alcançar os corações que necessitam, né, de uma palavra que vem do coração de Deus. Amém? E eu louvo ao Senhor por isso e desejo de coração que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente mais no íntimo de cada um, que Deus venha falar profundamente, atendendo aos desejos do corações de vocês e realizando a vontade dele sobre as suas vidas, assim como tem sido na minha vida também. Amém? Muito obrigado. Amados, eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa interessante, uma coisa muito legal, né? De acordo com o último vídeo que eu fiz, né, que falei sobre o clamar com fé, e uma pessoa que viu meu vídeo, né, um conhecido, um colega, ele falou para mim se seria necessário alguém ter uma caminhada com Cristo, alguém estar caminhando com Cristo e mesmo assim estar andando na direção errada. E na mesma hora que me veio à mente, né, minha resposta foi sim. E o que me veio à mente é o que está lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Aqueles dois homens que andavam em caminho a Emaús, né? Aqueles dois homens estavam saindo de Jerusalém. Isso ocorre logo após a crucificação de Cristo, para que nós venhamos a ter um certo entendimento do que se passa aqui. E então, Cristo, Jesus, ele tinha dito que ele iria ser crucificado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar e que era para todos permanecerem em Jerusalém. Porém, aqueles homens estavam saindo de Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, né? Os estudiosos aí dizem que a distância de Emaús para Jerusalém, se eu bem me lembro, está em cerca de 11 quilômetros mais ou menos, né? Então, ou seja, aqueles homens eles estavam deixando de acreditar em algo que Jesus tinha prometido para eles, de que iria ressurgir ao terceiro dia. E isso ocorre no terceiro dia. O que acontece? Para os judeus, né, os mortos, o espírito dos mortos, ao terceiro dia deixa os seus corpos, né? Então eles estavam esperando até determinada hora do terceiro dia que Jesus ressurgisse. Mas eles estavam esperando que aquilo acontecesse conforme a vontade deles, conforme a forma que eles fossem enxergar, né? Então, quando eles estão indo para Emaús, Jesus aparece para eles no caminho e pergunta para eles sobre o que eles estão conversando, sobre o que eles estão falando. E aqui demonstra que eles estavam, de certa maneira, decepcionados e ainda não conhecia realmente a Jesus, quando eles falam que Jesus, que era um dos profetas, né, isso é o que eles dizem, morreu e ao terceiro dia iria se ressuscitar, porém não tinha ressuscitado. E uma das mulheres do meio deles, né, no caso ali a Maria e outras mulheres, tinha relatado que o corpo de Jesus já não estava mais, né, no local ao qual José de Arimateia tinha deixado, né? E um dos homens também, no caso é Pedro, foi até o local da tumba, né, o local onde Jesus estava, e não viu o corpo lá. Mas mesmo assim eles não acreditaram no que Maria disse, mesmo com o anjo falando com elas, e ela relatou isso aos discípulos e para esses homens também, mas eles também não acreditaram no que Pedro falara, né, no que Pedro dissera. Então eles estavam já de certa maneira decepcionados, digamos assim. Então eles estavam indo para Emaús. É interessante que Jerusalém, a palavra Jerusalém, o nome Jerusalém, significa, né, traduzindo, quer dizer lugar de paz. E Emaús, se eu não estiver errado,
significa fonte de águas quentes. Aqui nós podemos ver que estes homens, eles já estavam tão decepcionados, de uma certa maneira dizendo, que eles já estavam buscando uma outra fonte para se alimentar. Jesus, que é a água que jorra, que é a fonte que jorra a água da vida eterna, nós podemos ver isso lá em João 4:14, quando Jesus disse para a mulher samaritana, né, que quem beber dessa água que ele der, apenas não terá mais sede, mas terá água da vida eterna, né? E Jesus é a fonte da água da vida eterna. Amém? Então, aqueles homens estavam trocando o lugar de paz, né? Estavam saindo de Jerusalém, trocando a fonte da água viva, né? A fonte da vida eterna, para um lugar que significa fonte das águas quentes, né? Então, muitas das vezes, amados, nós ficamos, mesmo caminhando, mesmo estando dentro da igreja, mesmo participando de algum grupo, de algum ministério, muitas das vezes nós ficamos decepcionados com alguma coisa. E essa decepção faz que os nossos olhos venham a se fechar para Jesus. Assim como esses homens estavam com os olhos fechados, né, com os olhos atados, eles não reconheceram Jesus. E eles foram naquele caminho todo conversando com Jesus, falando sobre Jesus, né, de que ele fizera, mas não reconheceram a Jesus. E quantas das vezes nós estamos aflitos com alguma coisa, quantas das vezes nós vemos a testificação, né, a vivência, o que Deus faz na vida de outras pessoas, mas quando não acontece em nossas vidas, nós ficamos decepcionados, ficamos frustrados, porque nós queremos que tudo seja no nosso tempo, na nossa maneira. Eu digo isso porque aqueles homens esperavam, o desejo deles é que Jesus, na visão deles como profeta, né, e não o Messias, que Jesus viesse a libertá-los da mão dos romanos, né? Mas Jesus veio fazer algo maior. Jesus veio nos trazer a vida eterna. Jesus, ele veio para que para pagar o preço do pecado por nós. Amém? É o que diz lá em João 3,16, nós podemos ver isto. Mas aqueles homens, ele queria que Jesus viesse fazer algo do desejo deles, mas não era esse o propósito de Cristo. Amém? Glórias a Deus por isso. Então eles estavam no caminho, falando de Jesus, mas andando na direção errada, porque Jesus disse para que ficassem em Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús. E quando eles levaram Jesus para a casa deles, eles reconheceram Jesus quando Jesus foi partir o pão. Então eles reconheceram através de um gesto, através, né, de algum ato, que ali estava Jesus no meio deles, né? Então aí prontamente eles vão até os discípulos, eles voltam para Jerusalém correndo e conta para os discípulos o que acontecera. E ali Jesus também aparece de novo ali para eles. Amados, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas das vezes nós ficamos decepcionados por coisas que nós esperamos, por coisas que nós desejamos, por coisas que nós almejamos e por coisas que nós queremos que Deus faça no nosso jeito e no nosso tempo, né? Porém, nós temos que reconhecer que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas e tudo irá acontecer no tempo dele. Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito do Senhor, né? Eu amo esse versículo. Então, nós temos que entender que se nós estivermos passando por um momento de bonança, um momento de alegria, de felicidade, ou por um momento de tristeza, um momento de escassez, todos esses momentos, ele vai contribuir para o nosso bem, né? Porque Deus nos ama e nós amamos a Ele. Então nós cremos nele, nós temos paciência em Cristo, nós aguardamos no Senhor pelo dia de amanhã. No Sermão da Montanha, em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que nós temos que parar de buscar as outras coisas, mas elas nos serão acrescentadas. Mas primeiramente buscaremos ao reino de Deus e a justiça do Senhor. E buscar o reino de Deus e a justiça dele muitas das vezes requer paciência da nossa parte, que nós venhamos a aguardar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Mas uma coisa interessante é que aqueles homens que estavam indo para Emaús fizeram,
e que nós devemos fazer também, mesmo estando decepcionado com alguma coisa, é que eles levaram Jesus até a sua casa e abriram a porta da sua casa para que ele entrasse. Eles deixaram que Jesus ceasse com ele e fosse anfitrião sobre eles. E eles reconheceram que estavam num caminho errado e voltaram correndo para Jerusalém. Então, amados, que nós venhamos a reconhecer os nossos erros, que nós venhamos a deixar com que Jesus nos transforme, de dentro para fora, e que nós venhamos a voltar ao caminho correto de Cristo, para a glória dele. Próximo vídeo, que esteja orando sobre minha vida. Quem quiser pode mandar sim ideias, se tiver alguma dúvida, pedir para que faça algo, tá? E eu peço a Deus que continue nos abençoando poderosamente mais, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham a ter conhecimento da palavra do Senhor, de quem Jesus é. Amém? E agradeço a cada um de vocês por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.